E o podcast do canal Eles Não de hoje recebe talvez a figura mais ilustre que vai passar por esses microfones em toda a nossa história. Eu não vou nem perder muito tempo encebando, né, Renato? Dispensa apresentações, né, Ale? Dispensa apresentações, o nome do cara não é esse, mas ele ficou conhecido como Dedé Santana, o mestre, o eterno trapalhão. Dedé, tudo bem? Oi, tudo bem. O Chico Anísio dizia que quando chama de mestre é porque tá velho. Porque se estiver ficando velho, o pessoal começa a te chamar de mestre. Pode ser. Tá ficando velho, Dedé? Mas esse nome Renato me persegue, é para todo lugar Então. que eu vou. Tem mais Renato que gente nesse mundo, cara. Mas quando a gente se refere a mestre, com certeza é alguém que a gente tem como referência. E assim, Dedé, ó, realmente assim, ó, é uma emoção do tamanho do mundo a gente estar aqui contigo, porque fez parte da minha adolescência, da minha infância, da minha formação, da minha referência, né? Então tá ficando velho mesmo, Dedé. Oh, porque meu Deus. pegou esse aqui, guri. Olha Você sabe só. que eu tenho me emocionado com isso? Aí, Rapaz? é mesmo? Outro dia estou ali chegando em Porto Alegre, veio um cara com filho, né? E ele, rapaz, ele veio chorando. Hoje eu entendo por que acontece isso, depois eu vou te explicar por quê. Que eu tive uma passagem dessa, eu como fã. E o cara chegou quase chorando. Naquela época eu não entendia bem o que era. Isso tem uns 5 anos, mais ou menos. E ele veio chorando e tal, me abraçou e tal, com o filho. E eu falei, fiquei meio assim. Ele falou, rapaz, eu te assistia quando era solteiro. Fiquei noivo te assistindo, casei te assistindo. Exatamente. E eu estou chorando, rapaz, porque o meu filho que te viu e pediu para te dar um abraço. Olha só. E ele se emocionou. E eu falei, cara, é engraçado. Pô, eu falei, puta. Aí você também fica, né? Você se emociona, também fica. Aí, há uns 4 anos atrás, ou 5, 4 anos, logo depois disso aí, eu fui fazer o Festival de Cinema lá em São Paulo. Não me lembro o nome do festival, mas estava passando um filme que eu tinha feito em Brasília, que chamava Repartição do Tempo. E eles me botaram num camarim, e eu tinha 3 seguranças, porque era muita gente, então eles punham assim, eu não gosto de segurança, como é que tinha 3 seguranças comigo? Lá tal, e me botaram num camarim, e de repente veio um segurança do outro camarim, falou assim, olha, seu Dedé, eu queria falar com o seu Dedé e tal. Eu falei, para com esse negócio de seu Dedé e tal. Falei, o que é? Ele falou, não, é que tem uma pessoa ali que está no outro camarim, é um artista também, e ele pediu se ele podia vir aqui te dar um abraço, queria tirar uma foto com você. Eu falei, quem? Ele falou, o Kiko do Chaves. Eu falei, o quê? Não, ele não vem aqui, eu que vou lá. Olha só. E eu fui lá, rapaz, quando eu vi o Kiko, foi uma emoção tão forte. Eu não sei, rapaz, eu fiquei olhando para ele assim, falei, cara, é o Kiko do Chaves na minha frente aqui, cara. Aí que eu comecei a entender o que as pessoas sentem quando me vê. Eu fiquei muito emocionado, olhando para ele, e ele falando espanhol lá, de los trapalhões, que mais me gusta é usted, que diz que quem mais gostava dos trapalhões era eu, e ele falou, me dê seu ombro. Eu não entendi, eu falei, como? Ele falou, sombra, me dê seu ombro. E eu fiz assim, ele fez, rapaz... Aí eu chorei naquela hora, ele chorou, eu tenho isso filmado, ele chorou, chorei, a gente se abraçou, um coroa bonitão, simpático, de óculos, cabelo meio branco aqui e tal, mas bonitão ele, não é aquela figura que aparece, é um coroa. Depois ele acabou fazendo um filme aqui, né, com o Danilo Gentili e tal. Foi. Mas foi uma emoção tão forte. Eu sempre respeitei as pessoas que gostam de mim, né, mas... Aí eu passei a ter um respeito maior ainda, rapaz. Agora eu entendo quando as pessoas chegam para mim e ficam, pô, Dedé e tal, né? Porque eu não entendia bem isso. Falei, pô, é grande coisa, Dedé e daí, né? Mas agora eu entendo. Porque eu achava que é o Dedé? É uma profissão igual outra qualquer, né? Podia ser um cara que dirige Uber, podia ser sei lá, um tintureiro, Mas é porque um açougueiro, diretamente tu teve presente realmente na trajetória das pessoas, porque a referência... É isso que eu entendi também. O cara verdade. falava... O meu pai reunia a família. O cara chegou para mim outro dia e falou assim, rapaz, você não sabe o que acontecia. Nós não tínhamos televisão.
tinha uma fazenda do lado a 3, 4 quilômetros. E era uma televisão, a bateria. Eles usavam a bateria do trator para botar, e a gente ficava torcendo para não acabar a bateria, só para ver os Trapalhões. A gente andava 4, 5 quilômetros de uma fazenda na outra, só para assistir os Trapalhões. Eu falei, pô, cara, como é que você fica descobrindo essas coisas? E falo, caramba, né? É uma coisa assim de fantástica. Às vezes não imagina, né, Dedé? Que quando você está lá na emissora fazendo, que nem a gente está aqui agora, você não imagina o esforço que uma pessoa vai passar para poder assistir. Por exemplo, eu tinha na minha época, a garotada não conhece, mas tinha um ator que era muito parecido com meu pai, um ator americano, o estilo de representar. Meu pai era ator também, né? Ele, além de artista circense, que ele fazia números acrobáticos, mas ele era bom ator, meu pai. Meu irmão também era bom ator. Eu era o mais fraquinho da turma. E aí tinha um ator que chamava Glenn Ford, era um ator americano. E eu, tudo era Glenn Ford. E ele veio em São Paulo, ia fazer a estreia de um filme dele em São Paulo. Você acredita, rapaz, que eu andei horas de ônibus? Peguei horas de ônibus. Eu sabia que não ia chegar perto dele, mas eu falei, vou arriscar, eu vou lá. Vai que dá. E era o Cine Marrocos em São Paulo, estava inaugurando, e esse Cine Marrocos era um palácio, não era um cinema. A entrada era um palácio, foi a primeira vez que tinha umas poltronas que empurrava para trás, almofada, era o grande cinema de São Paulo. E eu andei, aí cheguei lá, não dava, né? O quarteirão estava fechado, e eu fiquei do outro lado da rua lá, olhando. Rapaz, na hora que o cara chegou, eu fiquei doido, cara. E eu vi de longe, eu vi ele pequenininho, de longe. Ele era bem mais alto do que eu pensava, e a cara dele era cheia de pintinha, assim, de sardinha. E o cabelo dele era meio avermelhado, porque no cinema era preto. O cabelo dele no cinema era castanho. E ali, pessoalmente, era meio avermelhado, com a cara cheia de... E eu gritava, e eu fiquei... Isso com que idade, Dedé? Eu tinha uns 14 anos. Morava no Rio de Janeiro ainda, não? Não. A gente viajava com o circo, que meu pai tinha circo, né? Foi como eu conheci o Beto Carreiro, né? Você está falando aqui antes nos bastidores, inclusive, sobre o Beto Carreiro, né? O Beto Carreiro foi meu grande amigo. Aquela mansão que todo mundo passa, que acha que é que tem os assaltos, não é a do Não Beto é. Carreiro. Eu achei que era a casa dele lá também, não é, né? Escondida, mas é uma casa... Ele sempre foi muito simples. Sempre teve dinheiro, ele... libanês, tal, né? Família, sempre teve dinheiro. E ele tem uma passagem até bem interessante. Nós chegamos com um circo em São José do Rio Preto, e o circo do meu pai era um circo meia boca, assim, pequenininho, e tal, até meio feinho e tal, mas circo da minha família, para mim era lindo aquele Melhor circo, do mundo. Melhor do mundo. E a gente trabalhava, a primeira parte nossa, a gente fazia número de circo, assim, né? Esses números de circo. Eu fiz trapézio, fiz barra. Globo da Morte. Fiz Globo da Morte. Não é tão... Parece que é uma coisa do outro mundo. Globo da Morte é o tempo. Se você errar o tempo, coisa. Mas rodar no Globo não é tão difícil. Já caiu alguma vez no Globo, não? Eu, graças a Deus, não, rapaz. Eu rodei de bicicleta no Globo. Aí é difícil. Você rodar de moto é mais fácil, que a moto dá um impulso, você vai, e aquilo ele é dirigido por sinal, sabia não? Não. Tem um que leva um apito. E a gente tá... Você muda. Você muda. O cara toca o apito e a gente muda. Se não ouvir o apito... Se não ouvir, pode bater. Já aconteceu muito isso. A gente percebe... E agora é uma loucura, porque no meu tempo a gente rodava em 3. Hoje eu vi um cara que está rodando com 6 caras. Eu falei, pô, cara, assim... Mas lá eu rodei em 3, assim, 2 motos e uma bicicleta. Ô, louco. É difícil, cara. A gente percebe... Eu fiz com bicicleta, é difícil. A gente percebe, Dedé, que nesses circos menores, né? Tu falou a família, circo pequeno e tal. É muito curioso que a gente vê que o palhaço
Ele é o do Globo, é o palhaço, é o do Globo da Morte, é o trapezista, daqui a pouco no intervalo. É aquele que tá vendendo salgadinho pra turma. Eu vou te falar, bem, isso acontece hoje. Antigamente não. Antes era bem delegado as funções, então. Antigamente era proibido. Ah, é? O artista não podia ficar na porta do circo, nem na saída do público. Sabe como é que é a garotada? A garotada queria namorar as meninas e tal, né? E a gente queria... Sabe, entrava no picadeiro, saía, queria ficar ali para ver as meninas passar. Não podia, era proibido. A gente não podia chegar na porta, não podia... Tinha os caras para vender, os caras para botar o material em cena. É que depois as coisas foram piorando, né? Agora o cara é obrigado a fazer de tudo. Né? Mas naquela época, por exemplo, você para entrar, você tinha um diretor de cena. E ele olhava teu sapato, tua roupa estava limpa. Então, não, você não entrava. Mas mesmo um circo pequeno conseguia se manter dessa maneira? Porque eram famílias. Por exemplo, um circo, às vezes, era constituído com 3 famílias. 3 famílias faziam o espetáculo. Entendeu? A gente entrava... no circo do meu pai, a gente entrava de smoke para ficar na barreira. A barreira é aqueles caras que ficam atrás. A gente entrava e ficava atrás para dar apoio. Mas aí examinava a gente. Eu me lembro que uma vez o meu sapato estava sujo. E eu falei, caramba, e agora? Eles não vão deixar eu entrar na barreira. Aí eu tinha uma lata de óleo. Passou no sapato? Peguei o óleo, passei, ficou brilhando e eu entrei. Para enganar lá, porque você era obrigado a engraxar, tudo entrar bonitinho. todo limpinho. Você estava falando que em Ribeirão Preto teve uma situação com o circo. Com Beto Carreira, Beto sim. Carreira. Nós chegamos lá e o terreno era da família dele, e era um terreno grande, que eu acho que eles jogavam bola ali do lado e tal. E no muro da casa dele tinha um portão de lado que dava para o terreno. Isso vocês tinham quantos anos? Eram uns 14, 15. Então você já é amigo do Beto Carreira? Não, ali é que eu fiquei conhecendo ele. Ele tinha uma participação forte nos Trapalhões sempre, né? O pai dele cedeu, o meu pai que conheceu, não sei se foi pai ou irmão dele, acho que era irmão dele, que cedeu o terreno pra gente. Para instalar o circo. E aí começou a ir muito mal, mas aí o Beto Carreiro foi lá, na época, Sérgio, o nome dele. Ele chegou lá, foi pro meu pai, falou pro meu pai, eu queria ser artista. Meu pai falou, você queria ser artista? Queria fazer o quê no circo? Ele falou, eu queria ser um cowboy brasileiro. Que ele era fã do John Wayne. Eu queria ser Meu pai falou, então não vai dar. Meu pai falou, como não vai dar? Porque cowboy é americano. Cowboy brasileiro não é. Você pode ser vaqueiro ou boiadeiro. Agora, cowboy brasileiro não existe. Então, e ele acabou sendo cowboy brasileiro. Conseguiu. Ali ele fez amizade comigo. E a gente era garoto, ele tocava violão, tinha mania de cantar, cantava mal, mas tinha mania de cantar, tocar violão. Tem um amigo assim. E tal, E ali, o que aconteceu? Nós pegamos aquela época de chuva. E o nosso era circo-teatro. A primeira parte, número de circo, a segunda parte, nós levávamos drama, comédia, tinha palco e picadeiro, né? Porque o circo era assim antigamente. E aí começou a chover e não ia ninguém no circo, porque o paninho nosso vazava água e tal, não era essas lonas. Hoje é uma lona que não pega fogo, que não... Naquela época era paninho, algodãozinho, encerado e tal. Só para não dar o sereno. Só para segurar mesmo. E chovendo, e começou a ir mal. Aí a família do Beto começou a ceder café para a gente de manhã, depois acabou cedendo almoço, aí dava comida. Meu pai falou, se eu mudar, eu chego numa cidade nova, é novidade. Os primeiros dias, pelo menos, começa a lotar e tal, porque o povo quer ver o circo. Mas meu pai não tinha dinheiro para mudar. Então, a família fez uma vaquinha e foram lá com meu pai. Eu não sei se foi o irmão do Beto, se eu não me lembro, era muito garoto, né? Aí chegou lá e falou, olha, seu Oscar, o nome do meu pai era Oscar. Oscar, nós fizemos uma vaquinha com a família aqui, porque já tinham dinheiro, já era gente de dinheiro. Já não era fraco. Então nós temos um dinheiro para o senhor pagar a gasolina, pagar outra coisa, para o senhor poder mudar. E o meu pai não queria aceitar. Meu pai falou, não posso aceitar, vocês já estão dando água para a gente, dando luz, estão dando comida para a gente. Não dá. Aí o pai dele falou, não, seus caras, aceita que vai ficar mais barato para a gente.
A gente ia embora. Vai, pelo amor, ia vai. ficar mais barato para ele. Essa despesa menos. Eu estou contando isso aqui porque o Beto conta isso no livro dele. No livro dele ele conta isso E aí. quando é que vocês foram se encontrar novamente? Rapaz, depois dali a gente não se viu mais. Aí eu soube, meu pai falou assim, sabe aquele rapaz lá e tal? Ele agora é empresário do Mazzaropi. Falei, empresário? Mas até está trabalhando lá. Ah, ele foi empresário do Mazzaropi, eu não sabia. Não, só de show. Empresário só de show. Depois eu vim saber como é. Vim saber depois, mais tarde. Ele comprou 20 shows do Mazzaropi. E revendia. Não, ele comprou 20 shows, alugou um filme do Mazzaropi. Ele ia no cinema, passava o filme e depois apresentava o Mazzaropi. E começou a ganhar muito dinheiro com aquilo, porque o Mazzaropi era o máximo, né? Era como o Teixeirinha no Rio Grande do Sul. E o Mazzaropi teve um caso engraçado com ele. Depois de 10 shows, o Mazzaropi chegou para ele e falou, não quero mais fazer esse contato com você, não, porque você está ganhando muito dinheiro e não sei o quê. Ele falou, o que você quer então, Mazzaropi? Ele falou, não, eu quero desfazer o contrato. Ele falou, mas tem uma multa, eu pago a multa, mas não quero fazer mais. Aí o Beto não cobrou a multa dele, falou, não, tudo bem, e acabou fazendo só 10 shows. Aí ele foi para a área do comercial. E ele veio para Santa Catarina e ele fazia, Hering, Linha Ciclo, não sei, todos os comerciais daqui, era o Beto Carreiro. Era o Sérgio Murad, que ainda não era Beto Carreiro, era o Sérgio Murad. Nessa época, mais como marketing necessariamente do que... Aí eu encontrei com ele no aeroporto. Eu falei, cara, rapaz, quantos anos estamos velhos, cara, não sei o quê e tal. Isso já tem 30 anos, quase. 30 e pouco. E aí ele falou assim, caramba, vem cá, quem faz os comerciais de vocês, os Trapalhões? Eu falei, não, nós não temos ninguém assim, fixo. É o pessoal que procura a empresa e a gente faz. Ele falou, deixa eu fazer isso para vocês, eu só trabalho com isso. Vamos lá visitar meu estúdio. Eu fui com ele. E ele tinha um prédio ali na rua, perto da Consolação. Ele tinha um prédio dele. São Paulo, isso. Um estúdio montado e tal. Eu falei, olha, eu não mando, Sérgio, eu vou vou reunir os 3 lá e falar com eles. Aí reuni os 3 lá, falei, olha, nós não temos ninguém fixo. E eu tenho uma pessoa aqui com referência boa, eu conheço ele desde garoto e tal. Aí o pessoal topou. E aí ele passou a ser o homem dos comerciais dos Trapalhões. De cara ele fechou um contrato de $3 milhões. Isso há 30 anos. Puta, 30 anos. De cara ele fechou um contrato com a Pepsi Cola para fazer só Rio Grande do Sul. Nós faríamos foto, foi quando saiu uma moeda, talher, os o nome dos Trapalhões, pôster. Aquele que, a última vez que teve aqui em Criciúma, tu assinou pra mim. Eu levei lá na rádio, tu assinou o saiu tudo da promoção da Coca-Cola, da Pepsi, né? Pepsi. Isso, da Pepsi. Foi uma época, foi o maior dinheiro que nós ganhamos naquela época. Foi só para fazer da Pepsi. E só no Rio Grande do Sul? Só Rio Grande do Sul. Dedé, tem uma aguinha, se quiser um cafezinho também, os não, meninos já tomei. Pode providenciar. Já tomei. E como é que foi, Dedé, do circo lá em Ribeirão Preto até os Trapalhões? Eu sei que passou... demorou muito. No circo você fez tudo, né? Fizemos tudo, viajamos, depois fomos para Bahia, fiz Bahia, foi onde eu fui estudando. O grande problema do circo é o estudo para as crianças. Meu pai tinha uma meia professora lá, mas a gente, em cada cidade que chegava, a gente entrava numa escola diferente, não conseguia fazer aquelas amizades e tal, né? E tanto é que meu pai, na época do Jânio Quadros, era presidente, o meu pai fez uma campanha muito grande, e eu acabei conhecendo o Jânio pessoalmente, eu era garotão. E ele tinha uma casa em Guarujá, meu pai conseguiu fazer. Ele era muito... eu não gosto de falar de política, mas eu conheci o Bolsonaro, que eu morava no mesmo condomínio que ele, ali na Barra. E um cara muito legal, um cara que você vai na casa dele, te serve cafezinho, corta bolo, te dá, né? Um cara sem luxo. Simples. E o grande professor, né, que
que era presidente na época, ele era também muito simples. Meu pai achava que era muito difícil falar com o Jânio. Aí um amigo falou, não, Jânio, porra, te recebe lá e tal. Ainda mais você falando que é de circo, ele gosta de artista e tal. E meu pai foi lá e me levou. Rapaz, aí eu conheci o Jânio Quadros, era presidente do Brasil, e eu estava lá. Foi o primeiro presidente que eu conheci assim, pessoalmente. Aí sem audiência, né? Não, sem audiência, na casa dele. E comemos com ele, ele gostava de tomar uma pinguinha. E meu pai também tomou uma pinguinha com ele lá e tal. E aí ele, o que você manda, Oscar? Né? Ele era magrinho, todo cheio de cacoete. O que você manda aí, Oscar? Não, eu vim falar com o senhor aqui porque os artistas estão com muita dificuldade. Mas qual a dificuldade? Para os filhos estudar. Não, estudo é a coisa fundamental. Ele era professor, né? E o que é? Não é porque a gente vai nas escolas e o pessoal não quer botar as crianças nas escolas. Porque vai estudar 1 mês, 2 meses, 3 meses e tal. Ele falou, não, eu vou levantar uma lei. E levantou uma lei e fez a lei que hoje existe essa lei. Se eu chegar aqui na cidade com meu filho com circo, não tiver lugar na escola, o cara é obrigado a botar uma cadeira extra. Está na lei. Você tem que botar uma cadeira extra para um artista de circo. E foi meu pai que levantou isso. Quando eles conseguiram assinar, meu pai reuniu todos os circos que estavam em São Paulo e fizemos um desfile na Avenida São João agradecendo. Você vê que... E o segundo, aí vem o segundo que eu conheci. Me convidaram para fazer uma peça aí, Palhaço. Vocês conhecem ele, o Alexandre Borges, galã da Globo e tal, ele era o diretor. Eu conheci ele com 14 anos de idade, fazendo figuração num filme dos Trapalhões. E ele ia ser o diretor. Aí eles ligaram para mim e falaram, olha, eles vão fazer uma peça aí, e eles estão achando que você é o cara da peça. Aí eu falei, não, teatro não, eu não faço teatro, eu não tenho nem público de teatro e tal, né? Meu público é circo e não sei o quê. Ele falou, não, o Alexandre Borges acha que você vai fazer esse papel e tal. Eu falei, mas que peça é essa? Palhaço. Eu falei, não, eu quero fazer. Não, eu vou suspender outros compromissos meus. Palhaço? Eu falei, vou lembrar meu tempo do circo. O amor pelo circo nunca sai. E ele falou, 2 personagens só em cena, mas o papel do palhaço é bom. É um velho palhaço em fim de carreira, no camarim de um circo. Eu falei, eu quero fazer. Aí me manda o texto. Ele falou, posso contar? Eu falei, pode. Vamos assinar? Eu falei, não precisa. Eu ainda estou no fio do bigode. Pode ir lá que está tudo certo. Aí ele entrou no Banco do Brasil. Quando o Banco do Brasil viu lá, Dedé no Palhaço, assinou na hora. Banco do Brasil assinou na hora para fazer naqueles teatros do Banco do Brasil. Aí ele manda o texto para mim. Quando eu li o texto, meu amigo, falei, não vou fazer isso não. Falei, não vou fazer mesmo, cara. Porque eu pensei que era palhaçada. Não, cara, ele começa com uma palhaçada e vai num drama pesado, mas um drama pesado. É ele e um garotão em cena, sabe? Que ele vai empurrando o garoto para um canto que ele chega no final para ir matar o garoto, entendeu? Pega um revólver para matar o cara. O palhaço quer matar o cara. Palhaço em fim de carreira. Que ele está em fim de carreira, o garoto vai lá encher o saco dele, que o garoto é fã dele, consegue entrar por baixo da lona. E o palhaço deprimido já. Ele está deprimido, aí o garoto vai contar a história dele, que é mais depressão do que o palhaço. Um garoto novo que tinha uma noiva, a noiva estava botando chifre nele, e ele queria ser gerente de uma loja de calçado, e o palhaço vai ficando com o saco cheio daquela coisa e tal, e vira um drama pesado mesmo. Eu falei, não vou fazer. Aí o Alexandre falou, Dedé, agora não dá para voltar atrás. Agora já foi. E fez? Aí eu fui para São Paulo, ele me botaram naquele hotel, por sinal muito bom, Maxud. Me hospedaram lá no Maxud e tal, e o ensaio ia ser lá, porque tem o teatro do Maxud. Eu chamei o Alexandre e falei, Alexandre, vamos fazer o seguinte... hoje a primeira leitura, a gente faz a leitura antes. E vamos fazer a primeira leitura
depois vamos para o palco. Falei com ele, dá uma passada mais ou menos, você me diz o que quer e depois vamos ver se eu faço ou não. E eu falei, você que vai decidir. Se você achar que eu não posso fazer, eu não vou estragar a peça de vocês, cara, porque eu acho um crime você dar um papel desse para mim, cara. Esse é papel pro Otton Basto, pro Garcia, aquele, né? Falei, não é um papel para mim, né? Porque o Otton Basto é um puta ator e tal, sei lá, um Lima Duarte. Falei, não, teria que ser nessa faixa, assim. Ele falou, não, vamos ver, né, Dedé? Vamos lá, vai ler, vamos ler. Sentamos, lemos, fomos pro palco, tal. Aí chamei ele, e aí? Ele falou, cara, tu vai fazer muito bem. Eu garanto para você, Dedé, pode fazer. Aí eu aceitei fazer. A minha filha, ela fez 3 filmes agora, fez 2 peças de teatro e ela tem curso de direção, tem curso de atriz, tem curso de cinema, ela fez tudo quanto é curso. Aliás, eu digo que ela é a única atriz da família, ela mesmo. A única formada? Não, ela é boa mesmo, ela é. E aí eu falei, olha, eu queria chamar minha filha para fazer um coach para mim. Então, para me ajudar a decorar, eu tinha 1 semana para decorar 60 páginas. Aí, porque estava tudo muito em cima. Dessa peça. Aí minha filha veio, eu fiquei ensaiando. Aí a minha filha, de manhã, 9 horas da manhã, ela ia no meu quarto para bater o texto comigo. Eu falei, filha, eu estava pensando aqui no meu pai. Ela falou, o que tem? Eu falei, cara, o meu pai tinha um jeito de representar que era meio Paul Newman, Marlon Brando, galã. James Dean, ele tinha uns gestos largos, ele ia falar você, ele apontava primeiro, ele falava, você, entendeu? Meu pai tinha umas coisas assim. Eu falei, eu vou dar uma imitada no meu pai. Aí ela falou, vamos tentar, faz aí, vamos ver. Aí eu peguei, falei, então vamos representar hoje. Que ela estava batendo texto comigo, ela sentou na cama assim, eu no hotel, comecei a fazer o gesto e tal, e tal. A minha filha falou, olha pai, não sei não, mas eu acho que você acertou na mosca. Vamos ver o que o Alexandre fala. Para mim, você acertou na mosca. E o que eu faço? Falei para ela, ela falou, mete no ensaio isso aí. Quando você for ensaiar, faz tudo isso que você fez aqui. Eu falei, tá, vamos lá. Então fui lá. Chegou no ensaio, ele, completamente diferente do que eu estava ensaiando há 1 semana. Fez uma revolução num dia. Fez uma revolução tal, gesto e tal. Terminou, o Alexandre falou, porra, Dedé, é isso, cara. É aquele cara que tem aquele gesto largo, é o palhação de circo, é não sei o quê. Puta, e aí, conclusão, para te dar o final disso aí, ganhei 2 prêmios. Ganhei o prêmio Aplauso em São Paulo, e aí vem aonde eu queria chegar. E conheci o 2º presidente da República, que foi? Que era o Temer. Eu fui chamado em Brasília para receber um prêmio Comendador da Cultura. E o Temer que me entregou, deve ter na internet, ele me entregando a medalha, o diploma de Comendador da Cultura, fazendo palhaço. Quer dizer, eu pensava, como eu dirigi vários filmes dos Trapalhões, eu escrevi, como nós conseguimos, na época que o cinema nacional estava desmoralizado, nós conseguimos moralizar o cinema, levar as crianças no cinema. Nós ainda somos 7 das maiores bilheterias do Brasil. Tem 7 filmes dos Trapalhões, que é a maior bilheteria do Brasil. Eu pensava um dia ganhar um prêmio de cinema. Assim, pela bilheteria, ou qualquer prêmio de homenagem e tal, mas nunca pensei na minha vida ganhar um prêmio de teatro. O prêmio mais ansioso do teatro é o prêmio Aplauso em São Paulo. Eu ganhei Aplauso
e ganhei coordenador da cultura com teatro, cara. Como é que pode? Ainda saindo da tua zona de conforto, né? Saí da minha zona de Que conforto. era realmente a comédia, o circo, Mas a cômico, inspiração toda veio do meu pai. É engraçado, rapaz. Eu procurei fazer aquelas coisas que meu pai fazia muito isso, né? Ele não falava, falava para ele assim, bom dia, né? No teatro. Ele falava assim, bom dia. Ele fazia assim. Tinha todo um trejeito. Bom dia. Ele tinha essa coisa. Que isso era muito do Marlon Brando, do James Dean. Dos galãs, né? Você vê, você assiste um filme aí, se vocês não viram, assista esse filme, cara. Juventude Transviada. James Dean. Onde o James Dean, quando ele dá um show, ele faz um bêbado. No começo do filme, ele está bêbado. É um garoto de 16 anos que bebeu e vai parar na delegacia. Nos Estados Unidos, um garoto de 16 anos bebê foi parar na delegacia. E ele começa o filme ele no chão, deitado, bêbado. Puta, rapaz, você viu esse filme? Vi. Juventude Transviada. Que filme. Um garoto que fez 4 filmes, foi o maior sucesso no mundo inteiro. No meio do último filme, ele morre. Morreu, né? O Renato, por muitos anos, ele teve videolocadora. Ah, sabe tudo. Então, todos os filmes dos Trapalhões passaram na mão dele, com certeza. Não, né? eu ainda tenho em DVD todos os filmes dos Trapalhões, desde a época do preto e branco. Eu tenho um box lá, deveria ter trazido para te assinar. Eu adoro cinema, né? Uhum. Por exemplo, quando me perguntam assim, uma vez me perguntaram, você gosta muito? Eu gosto e tal. Qual a maior cena de amor que você viu no cinema? Assim, de paixão. Foi uma pergunta, cara, eu não sei de onde ele tirou isso, mas ele perguntou. Aí veio na minha cabeça rápido. Eu falei, a maior cena de amor que eu já vi, que não tem um beijo, não tem nada, chama Espartacus. Kicker Douglas, não sei se assistiu. Espartacus. A cena que ele é escravo, né? Que ele fugiu, procurou. Acho que todo mundo devia ver essa cena. Depois saiu, que é uma cena, saiu até a série. Da depois série, Netflix, não, mas a série que não chega nem aos pés. Não chega nem aos pés. Isso, Aí ele chega a cavalo e a escrava que ele era apaixonado, né? Está na beira de um lago. E ele desce do cavalo. Mas que cena linda, rapaz, não tem um beijo. É uma cena de amor, assim, maravilhosa. Eles vão, se abraçam os dois assim, ficam encolhidinhos, rapaz. Que coisa linda, né? Não se faz mais cinema como... É verdade. Você vê Piquenique, Férias de Amor, né? A grande cena do William Holden com a Kim Novak, né? Que é aquela cena dançando. E depois eu estava lendo a história, nem ele, nem ela não sabia dar um passo de dança. Você vê o que é direção, Mas né? foram bem dirigidos, né? Mas não sabiam dar um passo de dança. E quando chegou essa cena, que eles dançavam em cima de uma balsa na beira do rio, começava a tocar e ele ia indo e dançava. Aí o diretor chamou ele e falou, não dança, deixa a música tocar, você vem, estica um braço, aí ele ia lá, esticava um braço. Vocês não fizeram nem laboratório para essa cena. Aí ela charme. começa a dar um tapinha assim, e entra e os dois fazem aquilo. Foi uma dança que ficou famosa no cinema e nenhum dos dois sabia dar um passo de dança. Olha só. Porque eles tentaram ensaiar e não conseguiam. Nem ele, nem ela. E o errado ficou bom. Ela era uma mulher lindíssima, que nova, né? Que nova. Ela tinha uma beleza angelical. Ela não era sexy, assim, era angelical, era doce, era uma coisa, chama Piquenique, Férias de Amor, né? Dedé, você falou de filmes. Quantos filmes você que eu participei? teve participação como direção, como roteiro, como... Como ator e direção e tudo. 63. 63. Acho que nenhum artista no Brasil fez, né? Deve estar em algum livro de recordes. 63. Me falaram que tem um cara que fez mais do que eu, que é Wilson Grey. Esse eu não conheço. Não, é do meu tempo. Você quer conhecer quem é o Wilson Grey? Eu recomendo isso para quem quer entrar na vida artística, fazer cinema, pegar um filme que chama Assim Era Atlântida.
É um filme que é um documentário que mostra os diretores, os atores e os comediantes daquela época. Mostra tudo ali. Como o maior comediante do Brasil, ninguém sabe quem é, né? E nesse filme mostra. Oscarito. Oscarito foi o maior comediante que o Brasil já teve. Todos os comediantes que vieram depois imitavam um pouco dele. E ele foi palhaço de circo com meu pai na Argentina. Os dois eram palhaços de circo, meu pai e ele. Trabalharam juntos. E ele não era brasileiro. Não era brasileiro. Ele era naturalizado brasileiro. Ele era espanhol. Aliás, na Espanha tem comediantes maravilhosos, né? Tem. E palhaços, os melhores palhaços do mundo são chilenos, sabia? Você não sabia. Os maiores palhaços do mundo são chilenos. Eles são fora de série. Eu nem conheço um palhaço chileno. Ah, você já deve ter visto em alguns Sim, circos. eu conheço. Agora, palhaço... Eu já vi em circo pequeno aqui no Brasil, que dá gosto só de ver aquele... Eles são bons pra caramba. O Cantinflas, ele era o quê? Era espanhol? O que ele era? Cantinflas foi o maior comediante do mundo. Então ele era o quê? Ele era palhaço de circo. Tá, mas ele era espanhol? Não, é mexicano. Mexicano. O Cantinflas foi o seguinte, uma vez perguntaram por Charlie Chaplin, o Carlitos, quem era o maior comediante do mundo para ele. E ele falou, é o Mário Moreno Cantinflas. E aí que o povo ficou sabendo quem era o Cantinflas. Aí acabou. O Cantinflas foi para os Estados Unidos e fez lá 2 filmes famosos, que foi o Pepe, você conhece bem. Fez o Pepe Volta ao Mundo em 80 dias, que depois o Jacques Chan fez, né? Isso. Mas o primeiro foi o Cantinflas. E trabalhou com todos os grandes astros do cinema americano. E o Cantinflas era de um coração tão grande, Mário Moreno, que ele foi palhaço de circo. Ele que fez no México a Casa dos Artistas, o Retiro dos Artistas, onde vão os velhos artistas. Dizem que até hoje é sustentado por ele. Ele já morreu, mas é sustentado. Né? Então, meu grande sonho na vida era conhecer o Cantinflas. E assim, eu tenho coleção de... Quando eu tive... que eu fui gravar nos Estados Unidos, lá em Nova York, eu entrei num supermercado e tinha uma caixa enorme, coleção de filme do Cantinflas, eu comprei. E eu em Nova York carregando aquela caixa na cabeça. Eu não sabia como pegar um táxi direito, e o hotel era 3 quarteirão, eu em Nova York com uma caixa desse tamanho na cabeça. Isso tinha que ter filmagem, né? Fui pro hotel com aquela merda na cabeça. E cheguei lá, rapaz, e eu andei até traduzindo algum. E eu não sabia, ele tinha filme de 10 minutos. E o diretor dele sempre foi o mesmo. Ele nunca trocou de diretor. Ele sempre usou o mesmo diretor. É M. Delgado, o nome do diretor. E ele começou... Foi ali a gente se espelhou também, porque ele fazia aquela sátira, Romeu e Julieta, ele fazia aquilo tudo no cinema. E esse cara, que o Charlie Chaplin achou que era o maior comediante do mundo, aí ele foi filmar nos Estados Unidos e ficou muito... Porque o Chaplin fugiu dos Estados Unidos, porque ele teve problema com uma garota de 16 anos que ficou com ela, casou com ela, ficou até o fim. E ele teve problema de imposto de renda, ele foi para a Inglaterra. E o Mário Moreno, Cantinflas, quando ele ia para a Inglaterra, ele falava assim, onde o Carlitos comia aqui? Tal restaurante. Ele ia lá para aquele restaurante. E ele chamava e falava, eu quero a mesa que ele senta. Olha só. E ele sentava na mesma mesa. Coisa de fã, né? Coisa de fã. Toda vez que ele ia lá, ele sentava na mesa. E um dia tinha um senhor num canto lá, que ia muito nesse restaurante, e levantou e foi lá falar com ele. Falou, vem cá, eu queria saber uma coisa, você é o Mário Moreno, né? E ele falei, você te conheço. E eu queria saber por que você sempre senta aqui. Ele falou, eu sento aqui porque aqui sentou meu mestre, o Carlitos, o Charlie Chaplin. Ele falou,
Então faz uma coisa, senta com o Carlito ali, que agora eu estou sentando naquela mesa. Olha só. Já velhinho de vem cá. Roubou a minha mesa. Ele estava sentando na mesa e o Carlito estava do lado. E ele não sabia que era o Carlito. Mas- Você sabe que o Carlito entrou num concurso, Essa história é boa demais. tirou Essa história é boa terceiro demais. lugar. Pô. Imitando ele mesmo, né? Imitando ele mesmo. Ele entrou num concurso. Quem imitava ele ganhou o terceiro lugar. Isso, ficou em terceiro Mas lugar depois, no hotel. depois teve uma explicação para isso. Porque antigamente o cinema era 16 quadros. Hoje é 24 quadros. Para quem não sabe, 16 quadros é quando fica... É 16 24 quadros quadros, segundo. o 24 quadros é O que ele FPS, né, foi que fala, para né? 20 quadros. Quando chegou em 24 é que ficou normal, né? Os movimentos, Os né? movimentos ficaram Isso, normais. exatamente. E ele ia e fazia como ele fazia. E os caras faziam como via ele. Olha só. Por isso que os caras ganharam o prêmio e ele não. Isso ficou famoso Pô, até então depois. tá explicado. Tá explicado. Viu? Um bom título. Dedé, vamos... E você falando assim, né? Eu falando do Chico Anísio, eu gosto muito de falar do Chico. Apesar que tive uma briga feia com ele uma vez. Eu fiquei sem falar com o Chico quase um ano. Por quê, Dedé? É uma situação lá. E depois de um ano ele me deu razão. Ele tinha uma personalidade muito forte, Aí né? me chamou para gravar com ele e tudo, mas ele me deu razão, né? Um dia o Chico Anísio chegou para mim e falou assim, cara, sabe que vocês vão fazer sucesso toda a vida? Aí eu falei, por que, Chico? Ele falou, porque todo dia nasce criança. Isso aí. Vocês vão fazer sucesso a vida inteira, porque todo dia nasce criança. O Chico Anísio me chamou para a escolinha. E eu fui fazer um caipira lá na escolinha. Isso depois dos Trapalhões já? Quando faleceu um, outro e tal. Aí eu estava lá na Globo, não estava fazendo nada. O Didi estava no Criança Esperança. E ele falou, faz a escolinha lá comigo. Então, porque ele tinha mania de proteger todo aquele elenco, era protegido dele. Eram os caras que, se não tivesse com ele, não estava trabalhando, estava parado. E ele criou aquela escolinha para botar todo mundo para trabalhar. Tanto é que tinha, às vezes, 20 comediantes numa escolinha. E ele me chamou. Ele falou, tanto tá fazendo nada, né? Eu falei, não, pô, ainda não apareceu um programa. E a minha marca, Trapalhões, eles não estão deixando eu entrar na novela. Eles me chamam para novela, me chamam para coisa. E dizem, não, Dedé é uma marca, não pode fazer. Eu tenho uma curiosidade em saber, né? Porque tinha os Trapalhões com vocês quatro e tal, que é aquele humor que hoje de repente é considerado que não é politicamente correto, né? Porque hoje o humor ele é muito engessado. Politicamente correto. Hoje é uma moda falar Amor isso, das né? Souls comediante. Exatamente. Então, assim, Acabou. depois tinha aquele formato dos Trapalhões que todo mundo gostava, né? E daqui a pouco os Trapalhões voltou na Rede Globo, mas num formato assim modernizado e coisa e tal. E eu vi que deixou vocês muito engessados. Não funcionou. Então, assim, ó, como é que tu se sentia trabalhando de uma maneira assim, ó, não pode fazer mais isso, não pode fazer mais aquilo? Rapaz, não pode fazer. Porque nós saímos daquele humor nosso escrachadão e tal. E quando chamaram, quando foi o Augusto César Vanucci, eu trabalhei com ele em teatro. Que eu fiz teatro de revista, não é teatro assim, é variedade, é um teatro de variedade. Tipo Folie Bergère de Paris, essas coisas assim. Era bailarinas e comediantes e tal. Eu trabalhei. E eu trabalhei com o Augusto César Vanucci, que cantava muito bem, e ele era o galã, o cara bonito do negócio. E ele foi dirigir a Globo. Então, o sonho nosso era ir para a Globo na época, né? Eu encontrei com ele e ele falou, Dedé, você não quer ir para a Globo, não? Com esse grupinho aí de vocês e tal. Né? Eu falei, como, Vocês né? estavam onde nessa época? Nós estávamos na Tupi, na Record e na Tupi. Aí eu falei para ele assim, pô, nós não temos esse padrão de qualidade da Globo. Ele falou, não estou perguntando se vocês têm um padrão. A minha pergunta é, vocês querem ir para a Globo? Ele falou, porra, claro. Ele falou, então aguarde lá, para onde que eu posso ligar? Eu falei, olha, eu estou filmando no Rio. Quando eu filmo no Rio, eu fico na casa do Renato. Que o Renato tinha uma casa lá, ele mandou fazer um apartamento na casa dele para mim ficar. Ele mandou construir. E eu tinha o meu apartamentozinho separado lá, na casa dele. Eu falei, tem esse telefone aqui, é do Renato, da casa dele. Não tinha celular, essas coisas. Aí ele falou, tá bom, então aguarde lá que eles vão te dar um telefonema. Isso se o Boni mesmo não te ligar.
Eu falei, Para. Boni vai ligar. Então eu falei, então, olha, tem esse telefone, manda falar com o Renato. Eu falei que eu estou na casa dele, falar com ele e tal. Aí eu cheguei lá, chegando no aeroporto para filmar, falei, Renato, caraca, bicho. E encontrei com o Augusto César Vanucci. Tu conhece ele? Eu falei, pô, como não conhece? Viajei 2 anos com ele pelo Rio Grande do Sul, fazendo teatro, não sei o quê. Ele falou, cara, pô, mas o Augusto César? Eu falei, ele era o primeiro diretor da Globo. Didi, o Augusto César era ídolo já na época. Já era muito novo, mas era o diretor-geral do humor na Globo, de tudo. Pô, tu nunca falou com isso a ele? Eu falei, sei lá. Não, eu falei. Ele falou que nós vamos para a Globo, que ele vai ligar aqui pra gente. A Renata falou, você tá gozação, né, Dedé? Já era os 4, já? Já era os 4? Já era. Mas no filme só era 2. Porque os primeiros filmes era só Dedé e Didi. Tudo batendo recorde na bilheteria, mas os 2 ainda não estavam no cinema com a gente. Aí o que aconteceu? Voltamos da filmagem, eram umas 8 da noite, 7 da noite, que a gente saía às 6 horas da manhã e voltava às 8 da noite. A filmagem era parada pra gente, era dureza. Filmava no sol o dia inteiro, aquela coisa. Aí chegamos, o Renato perguntou para a mulher dele, alguém ligou para nós? Não. Dedé, tá vendo? Eu te falei e tal. 1h da manhã toca o telefone. 1h da manhã. O Renato atende, falou, eu queria falar com o Renato. Falou, ele, quem é? O Boni. O Renato falou, perdi a voz. O Boni? Eu preciso encontrar com vocês amanhã, anota aí, o restaurante tal, não vão na Globo não, nós vamos nesse restaurante, era um restaurante Aquários, parece, Aquário, fica lá no Leblon, é um restaurante meio escondidinho, vamos lá almoçar comigo. Aí de manhã tinha filmagem, eu falei, Renato, e agora? De manhã, o Renato foi 1h da manhã falar comigo lá, pô, me ligou. Eu falei assim, Renato, faz o seguinte, você está passando mal e eu vou para a filmagem sozinho e vejo o que dá para fazer lá. Ele falou, fechado. Fechado. Ele pediu para não contar para ninguém, para não falar para ninguém. Eu não posso falar isso para ninguém. Eu falei, pois não fala para ninguém. Aí o carro da filmagem chegou e eu fui filmar sozinho e ainda consegui. Eles trocaram algumas cenas que eu entrava sozinho e eu fiz e tal, e o Renato foi para encontrar com o Boni. Aí eu voltei da filmagem, rapaz, eu estava doido para casa. Eu não via a hora de voltar. Sabia o que queria acabar a filmagem e tal. Aí cheguei lá, falei, e aí, Renato? Ele falou, puta, rapaz, que merda. Ué? Eu falei, o que é? Estamos contratados na Globo. Eu falei, puta que pariu! Você tá brincando? Ele falou, estamos na Globo. Nós temos que ficar 6 meses fora do ar. Como? A Globo vai pagar a gente em casa. Eu falei, como? Ele não quer que a gente apareça em lugar nenhum. Ficar na geladeira um pouquinho. 6 meses. Aí nós ficamos falando, pô, será que eles... Vão mesmo? Será que eles não contratam? Porque nós estamos ganhando do Fantástico. O problema é que nós começamos a ganhar, ninguém ganhava do Fantástico. E os Trapalhões começaram a ganhar do Fantástico. Incomodou eles. Eu falei, Renato, será que eles não contrataram a gente para pôr na geladeira? Só para tirar, né? Ele falou, não acredito. O que é comum, né, acontecer. Ele fazia muito isso, a Globo. Isso. Aí é que nós... E eles iam levar o pagamento na casa da gente, cara. Uma puta grana. Iam levar em dinheiro na casa da gente. A gente assinava lá e ele não ia na Globo, nem sabia de Globo. E nós paramos na Record. E os advogados em cima da gente. Porque pararam, não, nós não queremos mais fazer televisão. E aí entrou os advogados da Globo para lutar com a Record. Que a Record não é brincadeira. Você vê, o Ratinho pagou 45 milhões para poder sair da Record. Silvio Santos cobriu a multa, cobriu, né? E é assim, então, e ficamos lá. Mas aí não deu 6 meses. Com 2 meses eles resolveram todos os problemas. Vocês vão entrar no ar. Aí chegar onde você quer. Aí fomos gravar o Augusto, que ser o diretor nosso. Rapaz, foi uma merda.
a gente vai, ele falava, não, pera. Começou a querer inserir um formato novo em Ele vocês. falou, não, você começa a falar aqui e no final da piada você vira e fala pra cá. E aí nós, começamos a se sentir mal, rapaz. A gente estava acostumado a trabalhar à vontade, bota a câmera lá e vai embora. E tal, e aí começou, rapaz, não. Aí a gente ia sentar, peraí, não entra por aí, dá a volta por aqui, senta assim. Falei, caralho. Começou a querer reeducar os trapalhões, hein? Primeiro programa, puta audiência, pá! Segundo programa, foi lá embaixo a audiência. Terceiro programa, foi lá embaixo a audiência. Aí o Renato falou, e agora? Eu falei, o Renato falou, não vai desse jeito, não vai. O Renato tem uma visão de humor muito boa. Ele escreve muito bem. Renato escreve muito bem e tal. Aí eu fui falar com o Augusto César. Falei, Augusto, a gente está com dificuldade, cara. A gente não consegue falar, vira para cá, vira para lá. Ele falou, olha, Dedé, para dirigir merda eu não faço. Eu falei para vocês virem para cá porque eu quero dirigir coisa boa. Se é para fazer merda, vocês vão fazer com o outro. Falei, você desculpe, Augusto, então nós vamos fazer merda com o outro. Então larguei essa porra aqui e tal, e brigou com a gente, largou o programa. Aí tinha lá o Adriano Stuart, que era diretor. O Adriano Stuart era de circo, palhaço de circo. O pai dele fez o Circo Bombril na televisão. Já tinha o mesmo já era feeling de diretor, vocês, ele tinha o mesmo... Isso. E eu falei, olha, o Adriano sabe tudo de palhaço de circo. Porque quem levou o humor de circo para a televisão fui eu. Isso eu falo sem constrangimento. Eu levei o humor circense para a televisão. Eu falei, o cara que conhece tudo de circo, de palhaço, é o Adriano. O que a gente faz? Vamos pedir ele. E pedimos, o Boni falou, tudo bem, então entra ele. Aquele dia não teve gravação, foi uma merda. Aí, semana que vem, o Adriano põe uma câmera no geral, 4 câmeras cobrindo. A gente trabalhava com 2 câmeras, às vezes, lá na Record. Né? Aí o cara tem uma câmera na geral e 4, 5 câmeras cercando a gente. Uma na cara, outra no pé. Vamos embora, vamos lá, Adriano, vamos lá o primeiro. Didi e a gente, escreveu. errou. Aí falamos, erramos aqui. Aí ele falou, voltamos do começo? Não. Volta não, toca daí mesmo. E rapaz. A química aconteceu. Entrou no ar 10. Arrebentou. Aí ele começou a fazer coisa de circo mesmo. Correr, pular em cima de caminhão, pular em piscina e não sei o quê. Aí o programa arrebentou. Aí a gente entrava, estava bem calçado, porque a gente entrava antes do Fantástico. Era das 7 às 8. Já o horário já era... Explodindo. Já era bom o horário. Aí arrebentamos, aí não teve mais. E foi assim que te dei a explicação do engessamento nosso. Agora eu quero fazer uma pergunta, Dedé, que todo mundo gosta de fazer. Vamos lá. Briga. Porrada? Já no teve programa briga? a gente porrava muito lá. Fazemos boxe no O programa. pessoal gosta muito de polemizar, né, Dedé? Porque são 4 pessoas, tem aquela história, briga cara. entre os trapalhões. Como é que era a realidade, Dedé? Na realidade era assim, o Zacarias, os Trapalhões tinham um ator lá dentro, um grande ator lá dentro, que era o Zacarias. O Mauro era o grande ator do grupo. Dedé Didi não é ator, é 2 palhaços de circo. Era o que era? 2 palhaços de circo. 2 palhaços de palhaço. E o Mussu? Não, o Mussu também não era ator. O Mussu era um grande humorista, um grande improvisador. Ele improvisava em tudo que ele falava. Botou apelido em cachaça de mé. Tirava sarro, tranquilo, né? sossegado. Muito... Que quem ensinou ele a falar isso foi o Chico Anísio. Ah, é? Tranquilo, sossegado. Foi o Chico que ensinou. Falou, fala assim, ele falava e tal. E Dedé de 2 palhaços de circo, o grande ator, o Mauro, e o grande apaziguador. Quando dava qualquer encrenquinha entre a gente ali e tal... O Zacarias, que era o Maurinho, ele era o apaziguador. Ele Que dizia, legal. Pô, Renato ama você fica brigando com ele e tal, Mussu e tal. Ele sempre... Eu nunca briguei com o Mussu.
Eu que levei ele para os Trapalhões, não sei se você sabe. Não sabia. Quem levou, eu conheci o Mussum, quem me apresentou o Mussum foi o Jair Rodrigues. Ele era músico, né? Ele era dos Originais do Samba. Dos Originais do Samba, isso. Uhum. E eu, quando nós resolvemos aumentar um cara, era só 2, e começamos a ganhar do Fantástico, na Record, falamos, vamos aumentar mais um. Eu dei a ideia, falei, vamos trazer um negão aí, o Mussum. Quem é o Mussum? Eu falei pro Renato, pô, ele já fez umas coisinhas com o Chico Anísio, mas ele é muito bom e tal, porque como eu era amigo do Mussum, eu ia assistir os Originais do Samba, o show. E no começo do show ele sempre entrava, fazia uma piada e tal. E o povo ria muito com esse negócio, tranquilos, sossegados. Não sei o que. Eu falei, pô, esse cara é bom pra caramba. E o Mussum não queria. Quando eu fui buscar o Mussum falava assim, não, ele nunca me chamou de amigo e nem de Dedé. Eu nunca vi o Mussum me chamar de Dedé, a não ser em cena. Chamava pelo nome? Não, é compadre. Só em cena, só trabalhando, que ele falava, ô Dedé, mas saiu de cena, era compadre. Ele falava, compadre, eu não sou comediante, eu sou tocador de reco-reco e tal. Eu falava, você é um grande comediante e tal, e foi assim. E aí acabei convencendo ele, ele não queria, aí convenci ele, depois foi pior. Eu tive que convencer o empresário dele, que não queria deixar. Ele saiu do samba? Não era sair do grupo. Eu falei, eu não quero que ele saia do grupo. Nós gravamos terça e quarta, então, quando começa o show, geralmente é sexta, sábado, domingo. Não, sexta, sábado, domingo, nós não vamos usar ele nunca. Então, foi assim que ele entrou no grupo. E depois o Zacarias? Não, ele começou meio fraquinho, primeiro programa, segundo programa, no terceiro ele tomou conta. Foi crescendo. Foi crescendo, entendeu? E o Zacarias foi o Didi que descobriu ele, não sei aonde. Chegou lá com um cara bonitão, careca, de terno, com uma voz bonita, que ele era radioator, né? Realmente ele não parece a mesma pessoa quando não, tá falando. Ele era radioator. Ele fazia novela no rádio, com voz de galã. Ele tinha uma voz bonita. Eu lembro Aí quando o Renato me apresentou, eu falei, pô, cara, o Renato tá louco, cara, isso não é comediante, isso aí é gerente de banco, esse cara. Porra, rapaz, aí quando eu fiquei muito desconfiado, falei, pô, como é que o Renato dá uma mancada dessa, trazer um cara aí desse pra... Nada a ver. Né? Nada a ver, né? Muito simpático. Mas muito, botou a peruca e acabou. Muito educado. Uma educação única. Ele era contador e tal. O Renato é advogado, ele era contador. E o Mussum é cabo telegrafista da aeronáutica, né? Olha cabo só. Todos eles eram militares ali. O Mussum era cabo, o Renato tenente do Exército. Sério? Não E o sabia Pincel disso. sargento paraquedista. Que era mesmo? Era mesmo. Pincel. Pincel sargento paraquedista e o Didi era tenente, ele não gosta que fala. Ele não gosta muito que fala, mas ele era tenente do Exército. É mesmo? Tenente, E o único que não era porra nenhuma era eu mesmo. E aí, rapaz, e aí o cara, na hora do ensaio, ele tirou o paletó, a gravata e começou. Na hora de correr, ele corria assim. Falei, puta, esse cara é muito bom, cara. Esse cara é excelente, porque o Mussum começou tímido e ele já começou com tudo. Entrava de cabeça no rapaz, personagem. aí chegou na hora da gravação, ele me aparece com uma peruca, com aqueles dentinhos. Clássica, né? Cara, eu não aguentava olhar para ele. Eu trabalhei o tempo inteiro sem olhar para a cara dele. Que eu olhava para ele, eu dava risada. Aí ele foi rir. Rapaz, eu caía sentado de dar. Falei, Renato, cara, tu acertou na mosca. O Renato falou, não te falei? A química foi imediata. Foi mesmo. Não, mas quando eu vi, eu não acreditei. Um cara com a voz bonita, falando, simpático e tal. Falei, porra, isso nunca vai ser um comediante. Então, ele era um tremendo ator, cara. O único ator do grupo era ele mesmo, de verdade. Bom, a gente conversou, Dedé, sobre várias coisas da carreira, coisas que não estavam nem no... Né, que todo mundo quer saber como é que começou, como é que não foi, e a gente vai pular algumas coisas. Deixa eu te perguntar, para a gente já ir encerrando aqui no final do nosso podcast, como é que foi quando o primeiro Trapalhão faleceu? Rapaz, foi muito difícil.
Era esperado? Foi de repente? Primeiro foi o Mussum, Não, né? foi muito difícil, porque o Zacarias ele tinha um trauma de engordar. Ele tinha um trauma, ele engordava à toa. Ele tinha um trauma, ele não comia, ele tal, mas ele fez a coisa errada, ele fez de procurar um especialista e seguir, não, ele queria fazer uns regimes por conta dele. Ah, foi isso. Ele pegava fígado cru, batido com não sei o que, tomava, que diz que tirava fome, tomava chá de não sei o que. Ele começou a fazer, e nessas besteiras, ele teve uma, se debilitou lá a saúde dele. Então, aí ele já estava meio doente. E aí nós nunca tiramos férias. Aí o Renato falou, pô, o Zacarias não está muito... O Maurinho, a gente chama de Maurinho. Vocês não se chamavam pelos nomes? Não, Maurinho, era Maurinho. E ele chamava Manfred? Não. Ele me botou um apelido que até hoje eu não sei o que é. Eu nunca perguntei para ele. O Renato me chamava de Checha. Ô Checha, ô Checha. É bom não perguntar. É bom não perguntar. Agora, eu soube que lá no Ceará tem um passarinho que é chechel. Tem. É um passarinho preguiçoso, sei lá o quê. E ele me chamava de Checha, eu acho que é a abreviação de chechel. Sempre me chamou de Checha, eu não perguntei para não ficar pior, não dar uma porrada nele, né? Mas tu atendia, pro Checha. Que de vez em quando eu queria dar porrada nele, era uma merda. E o Mussu, a gente chamava ele de fumaça, ele ficava puto. Fumaça, pé de rodo. Que ele tinha um pé assim. Renato falava, ô pé de rodo. Eu vi um sketch esses dias que foi com os erros, que até a gente estava discutindo. Ah, foi no erro de gravação? É, que ele estava usando rapaz, o pé de borracha. E eu ri muito com aquela merda. Rapaz, como eu ri, porque eu não esperava. Os contra-regra da Globo tinha mania de inventar coisa para ajudar a gente. E a gente ia consertar um banheiro. Aí os caras trouxeram pé de pato, coisa. Falaram, entra com isso aí que é engraçado. E a gente entrava. Tudo na hora. Os caras me traziam na hora. E a gente botava aquilo ali e entrava. Os caras achavam graça ajudar a gente, sabe? Contra-regra da Globo e tal. E a gente botou. Aí eu estou consertando a torneira e o Renato olha para baixo e fala, Mussu, o teu pé cresceu. E eu não vi, né? Aí quando eu olhei, ele estava com o pé de fato. Rapaz, eu não aguentei. Eu caí sentado, eu falei, dar risada, porque ele com pesão desse tamanho, eu Rapaz, levou meia hora para gravar, porque eu não aguentava gravar. Aí o diretor falou, eu falei, tira essa porra dele que eu não aguentava gravar. Não, agora, ele já entrou com isso no começo, vai ficar. Mas eu fiz o quadro, não olhava mais pro pé dele, porque eu ria. Eu me lembro que uma vez o diretor-geral de humor me chamou a atenção 2 vezes. Falou, Dedé, você está rindo muito aí nos Trapalhões, você não pode estar rindo. Eu falei, o Lacer, o Walter Lacer. Eu falei, pô, Lacer, o que você quer que eu faça? Eu acho graça, eu dou risada. Não pode e tal. Aí mais um dia eu vou jantar na casa do Boni, aí o Boni falou, vou contar um caso para vocês aqui. O Lacer foi lá reclamar de você, Dedé. Disse que você ria nos quadros e tal. Aí, quando ele foi reclamar, eu puxei da gaveta o Ibope e falei, eles dão quase 90 de Ibope. Então, deixa o Dedé rir à vontade. A gente tá falando... Porque depois ele não me incomodou mais. Eu até admirei, porque toda hora ele me chamava a atenção. Porra, Dedé, para de rir. Eu falei, eu não aguento olhar para os caras. E eles faziam muita merda mesmo, sabe? Improviso. E os improvisos, né? Quer dizer, os improvisos eram bastante, rapaz, eles me encrencavam muito. Porque eu era obrigado a dirigir os 3. Eu tinha que, nesse assunto, eu tinha que puxar os 3 para aqui. E às vezes eles não vinham. Rapaz, era uma merda. E eu tinha que ficar pá. Ali era quase tudo improvisado. Eu puxar para... E que tinha que chegar aqui no papel. E eles improvisavam e faziam merda. E eu puxando ele. Rapaz, eu trabalhava ali, cara. Trabalhava muito, cara. Porque para puxar eles para o lugar era difícil. E dava aí, uma vez eu cheguei para o Lúcio Mauro
Era meu ídolo, o Lúcio Mauro era meu ídolo. Na Globo era o Lúcio Mauro, né? Ele tinha um tempo de piada. Pô, eu achava sensacional. Ele fazia o Fernandinho Ofélia, né? Então, um dia eu cheguei para ele e falei assim, ô Lúcio, rapaz, eu queria falar uma coisa para você, que eu sou teu admirador. Por que, Dedé? Ele falou, porque, pô, cara, tu é o maior escada do Brasil. Eu nunca vi alguém igual a você. Na rapaz. escolinha, ele é muito bom, Você né? puxa, Isso. você joga na hora certa, o teu tempo de piada é certo. Ele falou, não, eu não sou o maior escada do Brasil. O maior escada do Brasil, ele falou, chama-se Dedé Santana. Eu falei, eu? Ele falou, é. Eu trabalho com um comediante, você trabalha com 3. Eu fico te observando como você puxa os 3 para cá. Você é o grande escada do Brasil, não sou eu. Pô, eu fiquei sem fala. E é uma verdade. Não, mas o Lúcio Mauro era único, rapaz. Ele era... Eu ia assistir ele quando eu estava na Globo, lá, que ele ia trabalhar, eu ia lá, na hora que ele ia gravar, eu ia lá e ficava olhando. Falava, ai, que filha da mãe, rapaz. Olha a parada que ele dá. Olha como é que ele consegue, que ele diz assim, porque a sua mulher não sei o quê. Ele dizia, a minha mulher não sei o quê. Não, peraí, minha mulher não. A minha mulher não. Ele tinha uma... Mas o tempo era muito certo. Eu falei, nunca eu vou conseguir dar um tempo certo desse que ele dava, sabe? Lúcio Mauro era simplesmente sensacional, cara, né? E um colega, assim... Tem 2 colegas que não dá para esquecer. Tony Ramos, eu acho que ele é o maior bom caráter da televisão brasileira. Não tem ninguém com caráter de Tony Ramos, rapaz. Tony Ramos é um cara tão sensacional. Aquele cara que você vê sério na novela, é aquele cara que no camarim faz rodinha e é o palhaço nosso. É um palhaço de circo. Olha só. Todo dia ele chega, vem cá, tem uma piada nova aqui e tal. E faz palhaçada, e cai no chão e tal. Aí vai para a novela, ele... Daquele jeito. É aquele jeito. Mais um bom caráter. Você nunca viu o Tony Ramos falar, aquele cara é feio. Ele justificava todo mundo. É porque fulano não sei o quê. Ele dizia, não, é por causa disso, tal. Ele tinha justificativa para todo mundo. E o Lúcio Mauro, que era um defensor da arte. Ele era capaz de brigar com o diretor por tua causa. Né? Eu sei porque uma vez o diretor encrencou comigo na Tupi, ele estava na Tupi, e o cara falou assim, você vai parar hoje. Aí eu fui lá para o Lúcio e falei, Lúcio, cara, eu ainda não tinha intimidade assim com o Lúcio. O Lúcio era um ator que eu admirava, mas não tinha intimidade com ele. E ele, o que foi, Dedé? Eu falei, rapaz, o cara disse que é o último programa que eu faço, porque tal. Ele falou, mas não é o último, não. Vem cá comigo. Qual o problema do Dedé? Não, porque o Dedé está exigindo aí uma passagem para o Antônio Carlos, para o Mussu, e nós não podemos dar, e ele vem aqui com malcriação, e não sei o quê. Ele falou, Dedé não vai embora. Falou para a diretoria. E o Lúcio Mauro era o cara da Tupi. Ele falou, se o Dedé for embora, você pode rasgar meu contrato, que eu também estou fora. Saio. E eles não me mandaram embora, cara. Ô, Dedé, então a gente vê que... E eu tenho uma história com o Carlos Alberto também parecida, então, né? Já não vou nem te interromper, pode? Nós estamos na TV Excelsior. E nós fizemos uma burrada, uma cagada. O Renato assinou um contrato 3 meses antes do que eu. Então, o contrato do Renato acabava e o meu continuava. E nós estávamos 2 anos sem receber na televisão. Porque quem moralizou a televisão no Brasil... antes da Globo. Antes da Globo. Quem moralizou a televisão no Brasil chama Rede Globo Televisão. Antes da Globo, ninguém recebia. Recebia com 1 ano de atraso, recebia vale. Era uma merda. A televisão era um desastre. Profissionalizou. Você fazia comercialzinho ali, merchandising, você vivia mais com aquele dinheiro ali, porque a televisão pagava você quando eles queriam pagar. Mas a Globo veio e moralizou. Se o pagamento da Globo cair no domingo ou no sábado,
Na sexta-feira você pode ir no banco, o teu dinheiro está depositado lá. Ele não vai esperar segunda-feira. Ele podia esperar sábado, domingo e te pagar segunda. Não, ele te pagava antes. A Globo moralizou. A verdade tem que ser dita, né? Bom, Dedé, interessante falar isso. Eu trabalhei há mais ou menos uns 25 anos atrás, eu tive o prazer de trabalhar com o Costinha, né, que a gente gravou. Grande amigo meu, foi um dos grandes amigos meus. Gravamos um documentário, eu participei de uma turnê com ele, a gente ficou uma semana em vários lugares Você fazendo vê que show. cara maravilhoso, Costinha. Nossa, fora de série. Né? E ele fora era de uma série. pessoa triste, né? Mas o que ele passou Você pra notou gente? isso? Ele tinha uma tristeza, assim, ele era um cara triste, era um cara muito engraçado. Ele chegava aqui, ele era outra pessoa. Exatamente. Mas quando ele fica sozinho com a Exatamente. gente, ele era uma pessoa meio deprimidona, assim, meio triste. Mas uma coisa que ele relatou pra gente lá foi o seguinte, assim, ó, que, por exemplo, ele trabalhava no tempo na escolinha, né? Ele trabalhava na escolinha. E, porém, ele tinha propostas muito melhores em outras emissoras, né? Falando de ganhar grana, de ganhar dinheiro, né? Só que ele tinha a Globo como uma grande vitrine. Era assim, aqui eu não ganho tanto, mas aqui vai me expandir para o mundo. Ainda acontece isso. Ele não viajava de avião, você sabe, né? Só de ônibus. A gente tinha esse problema também. Isso, a gente andou pelo Brasil todo de ônibus. De ônibus, ele não viajava de avião. E o que acontece? Ainda acontecia algo parecido com os Trapalhões. Assim, a gente vai se manter na Rede Globo, porque a Globo é que vai nos impulsionar para fazer show em circo, show fora e tal. Mas se eu tivesse na Band, no SBT, em outra emissora, a gente ganharia muito mais dinheiro. Não, foi o contrário. É mesmo? Nós fomos ganhando 10 vezes mais, sei lá quanto mais. Né? Agora, eu me lembro que o maior salário nosso foi na TV Excelsior. Nós trabalhamos na Tupi, tinha um contratozinho na Tupi e tal. Quando eu fui chamado, o primeiro que foi chamado para Excelsior fui eu. E eu cheguei lá e falei, não vou sozinho, eu só vou se vier com o Renato, que eu tenho um trato com o Renato e tal. Foi quando, quem me apresentou o Renato, foi o cara que me botou na televisão, que chama-se Arnaud Rodrigues. É o cara que escrevia para o Chico Anísio. Aí eu vou bater para tu bater, lembra? Ele trabalhava, depois ele fez a praça, Chitãozinho, Chororó na praça e tal. Foi esse cara que me levou para a televisão. E eu, quando fui chamado lá para Excelsior, foi o maior salário que eu já ganhei na minha vida. Era um salário assim, eu e o Renato com um salário enorme, que a Excelsior era sustentada pelos donos do café do Brasil. Eles não viviam de televisão. A televisão era uma distração para eles, que foi a maior... Se você puxar na internet, foi a maior televisão do Brasil ainda. Nenhuma se comparou à TV Excelsior. Só a Globo depois, mas em qualidade, mas em espetáculo, em elenco. E não era a Excelsior que criou tudo. A Excelsior era uma televisão de primeiro mundo mesmo. E agora a Globo é conhecida no mundo inteiro, mas antes era a Excelsior. Estava contando a história com o Carlos Alberto. O Carlos Alberto é o seguinte, a Excelsior, o governo entrou em cima dela e tal, e aí tiraram os donos do café e a Excelsior virou uma porcaria. Né? Aí foi diminuindo. Aconteceu o que está acontecendo com a Globo agora, que o governo foi em cima deles. E aí eles começaram a mandar todo mundo embora, e aí começou a atrasar pagamento, e não sei o quê, e o Renato saiu, falou, eu não posso ficar. O Renato era casado, tinha 2 filhos, falou, eu não posso ficar aqui sem receber, eu vou sair. E aí, Dedé, eu falei, eu não posso sair, que eu estou com o meu contrato. Se eu sair, eu perco a razão, vou ter que pagar multa, e eles não vão me pagar nada. E acabou que eles não me pagaram nada mesmo. Mas se eu saísse, eu ia ter que pagar a multa, eu tive que ficar. Aí o que aconteceu? Ele conhecia o Carlos Alberto e falou com o Carlos Alberto e entrou na praça. E ficou fazendo a praça. Aí terminou o meu contrato. E a Excelsior fechou. Aí eu fui lá na Record e falei com o Carlos também, que era meu amigo, o Carlinho. E o Carlinho falou assim... Dedé, não tem lugar para ninguém mais na praça. Meu pai não põe mais ninguém. Mas nessa época já era o Carlos Alberto? Não, era o pai dele, Manuel de Nóbrega. Manuel, né? Ele falou assim, mas eu posso fazer uma coisa para você, Carlinhos. Falei, o quê? Eu estou estudando
Estou para me formar agora. Eu vou dizer ao meu pai que no dia da gravação eu tenho prova que eu não posso faltar. E eu falo que eu pedi para você fazer o meu lugar, porque o Renato quer trabalhar com você. Ele estava muito acostumado a trabalhar com Golias, mas com o Renato ele não tinha o mesmo pique do Renato. Ele falou, tá, eu falei, tá bom. Aí tu vai ganhando esse cachezinho, era cachê. Recebia ali, assinava um papelzinho. Recebia. Por participação. E eu falei, não, eu quero trabalhar, né? Eu estava parado, né? E com um monte de dívida ainda, né? Arrumando... Mês de salário atrasado. Vinha atrasado há 2 anos, sei lá quando. Aí eu fiz o primeiro programa, pô, o Renato ficou feliz, eu também, e o quadro agradou pra caramba, porque entrou no meu ritmo e do Renato, já de cair, não sei o que, não sei o que. Na outra semana, o Carlos Alberto falou pro pai de novo, olha, pô, caiu minha prova hoje novamente, eu tive que chamar o Dedé. Aí o Manuel Delmar falou, não, tudo bem, o Dedé vai muito bem e tal, pá. Aí fui de novo. Terceira semana, o Carlos Alberto chegou e falou, pai, ele falou, já sei, você tem prova? Tem prova. Isso, vai botar o Dedé? Faz o seguinte, Carlinhos, deixa o Dedé lá e para de mentira, tá? Pô, fica fazendo programa aí, para de mentira. E foi assim que eu entrei. Mas depois de 1 mês fazendo a praça, a direção, o Helen Saldo, que era o diretor-geral, mandou chamar eu e o Renato lá. E eu fui com o Renato e ele falou assim, o que vocês estão fazendo no programa dos outros? Eu falei, estamos trabalhando com medo. Né? Não, a gente estava com medo, porque quando mandava chamar na direção era uma porrada para ir embora ou para chamar atenção. Não, ele falou, não, vocês não podem, cara. Vocês têm que ter o programa de vocês. Vocês têm alguma coisa para fazer? O Renato falou, tenho. Eu olhei para o Renato, que a gente não tinha porra nenhuma. O Renato falou, tem umas comedias que eu... Projeto que eu tal. Não tinha porra nenhuma. Ele falou, vocês têm? Quando você me traz? Quando o senhor quiser. Então traz aí, depois da manhã, vem aí, traz. O Renato correu e escreveu uma historinha. Eu, ele e o Pincel. Pincel fazendo bandido, eu e ele dono de um apartamento, que levava a mulher para o apartamento. Ele fez uma historinha, eu ajudei ele ali e tal. Ele foi lá, levou, o cara falou, pô, ótimo isso, vamos botar isso. Deixa que eu ponho o nome, e eu vou arrumar o nome. E aí ele botou o nome, rapaz, quando ele chamou para dizer o nome, nós achamos uma merda. Ele botou o nome, pode ver na internet, Os Insociáveis. Eu falei, puta. Nós falamos, pô, sensacional, que esse nome, pô, o senhor acertou na mosca. Impactante. Olha, vai ser os insociáveis. Aí saímos da sala dele, porra, que merda, rapaz. Os insociáveis, que bosta de nome e tal. Mas como os caras tinham visto a gente fazer os adoráveis Trapalhões, o pessoal só chamava a gente na rua de Trapalhões. Porque a gente tinha feito antes os adoráveis Trapalhões. Aí os caras, a gente saía na rua e falava, ô Trapalhão, ô Trapalhão. Aí o Renato falou, vamos mudar para Trapalhões. Mas na Record ficou com os Insociáveis. Só mudou para Trapalhões na Globo. Uhum. Aí ficou os Insociáveis. Mas aí o programa começou a tomar vulto. Foi aí que fui buscar o Mussu e ele foi buscar o Zacarias. E aí tomamos conta e a Globo não aguentou, chamou. Porque a gente estava ganhando do Fantástico. Pô, ganhar 1 hora do Fantástico. Pô, ninguém ganhava. Não, ninguém ganhava do Fantástico. Para ganhar do Fantástico, precisava dar, no mínimo, 70 de Ibope. Mínimo. Hoje o cara dá 20, dá pulo dessa altura. Pô, tô dando 20 de Ibope, cara. Quem é vice anuncia, né? Vice absoluto, então, e bem lá atrás. Dedé, o meu amigo correligionário, meu empresário, o Fernando. Falou que eu ia almoçar e nós já estamos. Estou em tempo de comer nas calças aqui. Tá na hora de nós ir. Dedé, quero agradecer. Quero te dar um presente. Pedir pro Ricardo, por favor. Ricardo. Amor, que susto que você me deu. Porque me dar um presente e apontou para ela. Eu falei, não, eu não tenho idade para essas coisas. Eu não estou com essa bola. Já fui bom nisso, viu? Agora eu não estou com essa bola toda. Abre aí, Renato, presente. Então, assim, ó, tá sempre aqui na cidade, né? Então,
não tem nada mais criciumense Rapaz, vocês do estão que me a arrumando... representação forte da nossa cidade para Vocês te estão dar me um arrumando uma presentinho. encrenca, sabia? Por quê, rapaz? Marcílio Dias, né? Porque o meu filho, quando eu levo essas camisas, meu filho me toma e fica usando. Ah, então leva bem escondidinha essa aí. Ele adora, ele adora. Eu ganhei uma do Inter, né? E ele usa do Inter, usa. E lá em casa não tem ninguém Inter. A minha mulher é Rio Grande do Sul, ela foi a primeira rainha da Oktoberfest lá de Santa Cruz do Sul. E ela é Grêmio, né? Grêmio. E meu filho fica usando camisa do Inter lá em casa. Ele adora isso, rapaz. É uma roupa. Como é que é? Deixa eu ver como é que é. Agora É uma vai ter a do roupa- Criciúma, então. É a roupa preferida dele, esses Gosto de camisa de tipos. time. Essa aí Esse qual aqui. é? Essa é Esse aqui é do do Criciúma. Criciúma. Criciúma, campeão da Copa de 91. É, sei. O maior time que nós temos. Se bem que nós estamos agora com o Próspero aí, que também Na está ascensão. fazendo bonito. Eu tive o. Essa é a camisa tradicional dele. Essa Deixa eu ver aí. é linda essa É camisa. grande, é bem grande. Bem eu grande. pedi. Eu pedi lá pro meu tamanho, então cabe 2 pessoas dentro. Ah, é pro meu filho. Meu filho. Oh, rapaz, né? É bonita. Ah, não, me ferrei. Já ganhou um presente que vai ter que dar de presente. Não, mas ela tem uma golinha linda, né? Pô, muito boa confecção, hein, rapaz? Criciúma aqui. Camisa Pô, oficial, Dedé. Pô, é? É, camisa oficial. Pô, muito obrigado, cara. Dedé hoje se apresenta É, por cima, você né? conhece o ditado? Quem meu filho beija, minha boca adoça. Então é isso aqui. Deixa eu botar aqui na caixinha. Fernando, pega Acho que aqui. depois nós vamos bater uma fotinha com ela também. Ah, né? vamos. bater. E vamos As encerrar porque tá colocações todo finais, mundo né? morrendo de fome aqui, né? Tamo. Eu tô com fome. Tá com fome? Opa. Tá com fome, Dedé? Hein? Tá com fome? Eu tô mais ou menos. Então acho que a gente já contou bastante história hoje, Já né? contamos história. Próxima vez que o Dedé A vier próxima aqui em vez, Criciúma, vamos lá. A gente conta mais histórias. Quero Como é contar mais história do Beto Carreiro. que- É, e precisamos. Que ele foi um... Vamos contar um pouquinho então, Dedé. se Foi quiser um, ficar foi um... Não, vamos deixar para outra. Então tá. Para ter novidade. É, que bom que É, eu tô com fome. é a segunda, como é? Segunda temporada, Segunda temporada da série. Dedé Da série. tá sempre aqui na região, né, Dedé? Tô sempre. tá- Eu moro em Itajaí, né? Moro, Ô, Dedé, assim, ó, bem moro em rapidinho. Cabeçudas. Bem rapidinho pra gente finalizar. O Dedé começou no circo. O Dedé passou pelas maiores Eu nasci nasceu no circo. na barraca do circo, entrei em cena a primeira vez, no colo da minha mãe, 3 com meses. 3 meses de idade. Passou pelas maiores emissoras do mundo Do que nós mundo. temos. E em São Continua- Paulo, eu fui engraxate, verdureiro, ajudante de mecânico e sou cortador e infestador de camisa profissional. Por isso que eu estava admirando Tava essa admirando camisa. a- Eu me aposentei como cortador de camisa, porque foi a primeira carteira assinada minha. Olha só. Né? Estudei em São Paulo, uma boa temporada, que eu estudava e trabalhava. Estudei no Marechal Floriano, no Martim Francisco. E se você me pergunta se tem algum arrependimento na tua carreira, tenho. Qual? Não ter lido mais. Mas dá Queria tempo. ter lido muito mais, rapaz. Como faz falta a leitura, né, rapaz? Eu acho que vai. Eu fico admirando se minha filha chega a ler 3 livros por mês, cara. E eu fico admirando, vendo as coisas que ela me fala, assim, que eu falo. O conhecimento que adquire, Esse né? conhecimento, às vezes porque hoje está mole, né? Mas quando eu escrevia para os Trapalhões, escrevi para o Maloque Bonitão, que foi o primeiro personagem que eu fiz em televisão. Eu escrevi muito para televisão. Eu tinha aquela enciclopédia da Barça. Da Barça. Eu tinha que tenho. procurar Eu eu tenho. tinha a coleção completa, né? E eu tinha que procurar na Barça, às vezes, para ver os nomes certos, porque eu tinha mania de escrever aquela coisa de época e tal, e eu tinha que procurar ali. Hoje está fácil, né? Você vai no Google e Tá tudo ali, pergunta. né? Então eu sinto muita falta, rapaz. Eu recomendo a todo mundo que leia muito, né? A leitura é uma coisa maravilhosa, cara. É a única coisa que eu me arrependo na vida, não ter lido mais. E aprendi isso com a minha filha, que ela é atriz. Ela fez 3 filmes. Ela faz uma peça hoje que é sucesso de bilheteria. Parou por causa da pandemia. Chama Violetas na Janela. Ela já teve até na Suíça fazendo a peça. Agora ela vai para Portugal com essa peça. A única atriz da família é ela. A única E o mesmo. Dedé, depois de toda essa trajetória, continua no circo. Não largo o circo. Eu sou embaixador do circo no Brasil, não sei se você sabe. Né? E eu sou muito grato a Rio Grande do Sul e Santa Catarina, porque
vou te dizer agora, eu já gosto de Santa Catarina. O Beto Carreiro me ensinou a gostar daqui, né? Que não precisa muito para você gostar de Santa Catarina. Mas é assim, dessa pandemia, os circos pararam, rapaz, e teve muito circo passando fome. E aí, eu, como embaixador do circo, eu fazia vídeos na internet, pedindo para secretário de Cultura, pedindo para prefeitos, e por incrível que pareça, onde mais ajudou o circo foi Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Rapaz, o pessoal abraçou a causa. Aí no Hackney mesmo, né, eu fiz vídeo para eles, eles levaram muita cesta básica, muita coisa. E o Hackney, como recebeu bastante, ele distribuía para os outros circos. Então, eu sou muito agradecido ao catarinense, ao gaúcho, que mais colaboraram com o circo no Brasil foram eles. Né? Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Nós dizemos a você que fez a infância da gente, vai fazer a infância de milhares e milhares de crianças. Tô velhinho já, né? Já tô. Não, mas a obra fica, Dedé, a obra fica. E agora faço 2 filmes, viu? E agora faz mais 2 filmes. Eu vou para Manaus, vou fazer um filme, papel principal, que chama Fora dos Trapalhões. Eu não tinha feito papel principal ainda. Eu vou fazer O Velho Fantástico. Lá, né? Filmado todo na Amazônia. Infantil, Dedé? É infantil, dentro do mato. Vamos filmar no Amazonas. E depois eu faço uma sátira. Depois eu vou mandar para você. Você pode até exibir aí na hora que estiver falando aqui. Eu vou fazer uma sátira ao Poderoso Chefão. Eu fui convidado para fazer Poderoso Chefão ou Quase. Eu vou fazer uma imitação do Marlon Brando. Eu tenho um pedacinho filmado. Eu vou mandar para vocês mostrarem aí, eu fazendo o Marlon Brando. Eu fiz uma imitação até legal. Curioso. Bacana. Ficou legal. Eu fazendo o Marlon Brando ficou legal. Coisa boa. Dedé, muito obrigado. Obrigado, valeu. Dedé, obrigado primeiro pela realização de um sonho, da gente estar aqui contigo, de um ídolo que é referência para nós. Você é diretor de cinema, não? Não, eu só sou metido. Não, peraí, rapaz. Foi assim o Tarantino, hein? Tarantino com as locadorazinhas ali, aprendeu tudo de cinema e hoje é um dos maiores diretores do mundo. Quem me dera, né? Mas enfim, como eu falei, obrigado pela aula de cinema, pela aula de televisão, pela aula de vida que deu pra gente Renatinho, hoje. A gente só tem a agradecer. Tá? Obrigado. Dedé, um grande abraço, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço.